Que em peso, hein, gente? Muito obrigada pela audiência. Hoje o programa vai ser 10. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é com muita alegria que venho apresentar o 7º programa do Movimento em Pauta, que eu montei esse programa com muito carinho para atender você, mulher de todas as idades. E aqui nós temos a finalidade de trazer informações, novidades e atualizações sobre saúde e também qualidade de vida para você, mulher, e para homens também, né? Quem sabe tem homens nos ouvindo aqui e eles passam aí para suas esposas e colegas. Bom, o programa será composto, o programa Movimento em Pauta, por entrevistas com profissionais. Quem nunca assistiu, tem as reprises no canal do YouTube da rádio Na Voz Delas. E também eu tenho um canal no YouTube que eu passo para vocês no final. O programa será composto por entrevistas, né, com esses profissionais especializados que eu estou trazendo, né, e alguns programas eu vou falar sozinha. Bom, o que mais? Então, hoje eu não vou falar muito aqui, porque o assunto é muito interessante. Então, nesse 7º programa do Movimento em Pauta, nós vamos ter a participação de uma convidada muito especial, que ela foi minha aluna na faculdade de psicologia, e ela também é advogada, né? Especialista em direito previdenciário, a doutora Yolanda. E ela tem um escritório maravilhoso, gente, resolve tudo que é problema, viu? Quem quiser pode já contratar no final aqui, que vai passar o contato. Bom, e hoje a Yolanda ela vai falar de um assunto muito polêmico, né? Que o programa passado, a professora Nathalie, que falou da violência das mulheres, né, que está aumentando, e hoje ela vai falar, Yolanda, do isolamento social, né? O que acontece nesse isolamento? Nós passamos aí por um isolamento aí na pandemia, né? E pelo que eu vi os dados, na pandemia, a violência contra a mulher foi bem maior, né? Ou seja, foi aumentando a incidência. E ela vai falar do feminicídio. E eu queria convidar vocês, os ouvintes, para ir perguntando aqui no nosso, a gente consegue ver, a rádio passa para nós, as perguntas, né, sobre esses dois assuntos. E eu queria saber de vocês, se vocês sabem o que é feminicídio. Se alguém já passou por isso, se algum parente, se você já tiver algum problema de violência no isolamento social. Então, vocês têm aí o contato com o WhatsApp da rádio para vocês irem conversando com a gente. Porque esse programa é um bate-papo, né? Para vocês irem tirando as dúvidas, conversando conosco. Bom, mas agora, como o assunto é bem extenso, eu vou já convidar a Yolanda, a doutora Yolanda, para falar desse assunto, né? E dar uma introdução do que é feminicídio, o que se tem alguma lei que nos protege, nós, coitadas das mulheres, né? Eu acho que nós somos o máximo, mas perto dos homens nós somos umas coitadinhas, né? Porque a maioria acha que ainda o mundo é dos homens, não é, gente? Fala a verdade. Mas quem quiser pôr aí o comentário, né, do que vocês acham, mas as mulheres estão subindo e já vão sobressair em todos os setores, né? Espero. Tudo bem, Yolanda? É um prazer tê-la aqui conosco. Olá, boa tarde, Nancy. Prazer é meu estar participando do seu programa. Para mim é uma honra, né, estar aqui para esse bate-papo, né, sobre um assunto que traz trauma, traz muitas polêmicas, né, mas é um assunto que precisamos, nós mulheres, né, ter essa consciência e ter algumas informações, né? Eu agradeço a todo o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Porto Velho, que eu estou muito feliz, né? Maranhão, Califórnia, assim, estou muito feliz mesmo, né? A gente Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Estou muito feliz aqui em participar desse programa e saber que a gente tem pessoas, né, que estão nos ouvindo, né? Então, assim, estou muito feliz mesmo. Maranhão, viu? Você esqueceu do Maranhão. Maranhão também, temos aqui Maranhão. Também estou muito feliz com o pessoal aqui. Tá. Vamos lá.
Feminicídio. O que vem a ser o feminicídio? Né? Assim, no popular, né, vamos falar no popular, bem dizer, a gente fala que o assassinato de mulheres, né? É um termo que o judiciário nos usa, né, para que seja um crime que é cometido através do ódio, né, através do gênero, que seria, no caso, a mulher, né? Então, assim, Nancy, é muito triste a gente ver a quantidade, assim, que aumentou após a pandemia e no decorrer da pandemia, né? A gente tem aqui um censo que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala que no Brasil foi registrado 722 casos de feminicídio no primeiro semestre do ano, né? Olha que tristeza isso. Assim, então, em razão, antigamente, por exemplo, antes da pandemia, né, os homens saíam para trabalhar, então não ficavam em casa, não tinha aquele contato, né? Com a decorrência da pandemia, o que aconteceu? O casal em si estava dentro de casa. Então, assim, imagina, com isso, né, aflora os sentimentos, aflora a violência, né, aflora toda essa questão que veio. E muito dos casos que houve, infelizmente, foi nessa questão da pandemia. Porque muitas vezes o casal, o que acontecia? Ele saía para trabalhar, de manhã a esposa saía para trabalhar, o marido saía para trabalhar, se encontrava à noite, né? O nosso lar, ultimamente, é ponto de encontro, né? Não tinha aquela questão do convívio social, né, entre marido e esposa. E, em razão dessa questão desse convívio social, né, veio aumentar esses casos de feminicídio. E o mais triste disso tudo, Nancy, é porque, infelizmente, na região sudeste foi aonde houve a maior quantidade de casos de feminicídio. Porque anteriormente, infelizmente, também esses casos eram muito na região norte, na região nordeste, né, que tinha muitos casos de feminicídio, né? Com essa questão toda, o que aconteceu? Aumentou essa quantidade de crimes na região sudeste. E está, infelizmente, na região, por exemplo, no estado que nós estamos aqui, São Paulo, que houve essa grande quantidade de aumento de casos de feminicídio, né? Infelizmente, né? Você tem algum índice, o porquê disso? Que nós vimos que aumentou a violência no Rio e em São Paulo. Por que será, né? Eu acho que mais nessa questão mesmo desse convívio que a gente tem, que anteriormente, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Mulher saía para trabalhar, o homem saía para trabalhar, e se encontravam à noite. Então, não tinha aquele convívio direto, né? Então, assim, imagina, muitas vezes nós mulheres, por exemplo, né? Final de semana estão em casa, então o marido está em casa, a gente sabe, né, que tem aquela coisa, a gente tem que tomar conta do marido, tem que tomar conta dos filhos, né? E com isso, maridos e filhos dentro de casa, tudo junto, se aflora, né? Eu acho que é a questão mesmo da pandemia, de o ser humano ficou muito assustado, né? A gente, com a questão da pandemia, toda hora falava uma coisa, falava aquela, sabe, se você ligava a televisão, era aqueles absurdos de mortes que estavam acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que isso trouxe muito essa questão da repressão do ser humano em si. E ele isolado dentro de casa, que a gente não podia sair, né? Então, com tudo isso, aflorou essa questão, né? Felizmente, isso em razão disso, que principalmente nas grandes São Paulo, do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, foram os piores índices que nós tivemos de casos de feminicídio. Entendi. É muito triste a gente ter assim, quando você fala, aumentou o grau de, vamos lá, de pessoas que estão fazendo exercício físico, né? De pessoas buscando uma alimentação mais saudável, né? É maravilhoso, mas quando a gente vê
mostre, aí o negócio pega, e principalmente para nós mulheres, né? Sim. Que é muito triste você saber que a gente teve casos de pessoas, sabe, mulheres, teve, eu não sei se você lembra, passou muito na mídia, um caso no Rio de Janeiro de uma juíza, né, que foi assassinada na frente dos filhos, que é muito mais triste ainda, né, de você saber que nós, mulheres, estamos à mercê disso, né. Então, assim, em razão disso, o que aconteceu? A lei, o que ela fez? Ela falou assim, não, vamos pensar nesse caso, porque anteriormente, no nosso Código Penal, a gente não existia, por exemplo, no Código Penal, existiu o homicídio, pronto, e acabou. Ele era qualificado, tinha suas qualificações, né? Posteriormente veio a Lei Maria da Penha, que veio falar dessa questão da violência contra a mulher, né? Então, assim, e aí você vai falar depois do nosso intervalo. Da Lei Maria da Penha. Já deu. E a gente tem uma pergunta lá, mas vamos ver após o intervalo, tá bom, gente? Então, até já já. Olá, voltando. Tem várias perguntas aqui que eu vou ler para vocês verificarem aí. Flávia, de São Paulo, precisamos trabalhar a questão do respeito desde criança. Muitos homens que agridem hoje foram criados com um pai agressor e que, pelo fato da mãe, muitas das vezes, defender o agressor, crescem com essa mentalidade. Nada justifica, mas tem muito a ver. Você quer fazer algum comentário, Yolanda? Infelizmente, sim. Infelizmente, a gente vê essa cultura que ainda existe ainda, né? Do machismo em si, né? Então, a criança, ela cresce dentro de casa vendo o pai agredindo a mãe, né? Então, ela acha que isso é normal. Então, quando ela começa a ter uma relação, né? Ela acha que é normal também. Muitos dos agressores, eles anteriormente, quando não tinha essa tipificação perante a lei, ele achava que era normal agredir, né? Porque ele foi criado dentro desse ambiente onde ele via a agressão dos pais, né? Infelizmente. Mas o que mais tem nas estatísticas é referente realmente a isso, a questão desse agressor que ele vem já da cultura familiar, infelizmente. Infelizmente. A Fabiola, de Minas Gerais, de Vespasiano. Em Minas, a violência está muito ligada à bebida. Homens que se tornam poderosos somente com a mulher. Sim, sim. Infelizmente também é um dos motivos que vem a ter esse tipo de agressor, né? A bebida em si, ela traz isso também, né? Infelizmente. Aí o Marcos, ele não informou a cidade. Infelizmente, vejo que o perfil de uma boa parte dos agressores é de uma pessoa que já teve passagem na polícia por agressão ou por outro tipo de violência. E mulheres independentes são menos vítimas, pois elas se sentem mais fortes para fugir. No entanto, nem sempre essa força impede o agressor. Boa colocação, reflexão aqui do Marcos, hein? Sim, sim, sim. Infelizmente, quando a mulher não só ela depende muito desse agressor, principalmente na parte financeira, né? Sim. Então, muitas das vezes, as mulheres, como ela depende da parte financeira desse agressor, ela não busca, ela não consegue sair desse relacionamento, né? Já aquelas mulheres que têm uma parte financeira que é independente, elas conseguem sair, né, desse vício que tem, né, infelizmente. Aí a Carla de Porto Velho, quanto mais a mulher vive isolada, mais devemos nos preocupar. Sim, porque na realidade, quando a pessoa ela está sofrendo uma agressão, o que ela faz? Ela muitas vezes ela se afasta do convívio, né? Das pessoas em si, né? Ela se afasta da família porque muitas vezes ela tem vergonha de se expor, né? Até perante os familiares. Então a gente tem que observar o comportamento das pessoas, né? Principalmente quem tem casos
de vizinhos, né? Hoje em dia, por exemplo, antigamente a gente tinha aquele velho ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era isso que a gente aprendeu, né? Hoje não. Hoje, se você vê um vizinho, se você vê alguma agressão, alguma coisa, você pode estar fazendo essa denúncia, né? A gente tem, na realidade, o dever, né, de fazer essa denúncia. Já já vou te perguntar disso, mas antes eu vou falar aqui, a doutora Letícia Meira, ela deu depoimento aqui, gostaria de parabenizar a doutora Yolanda, excelente palestrante. Olha lá, obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia. Então, eu queria te perguntar, quais são as leis que podem amparar a mulher? Nós temos a Lei Maria da Penha, ela já tem 17 anos, que já está, né, no nosso ordenamento jurídico, né? É uma lei que ampara não só a questão do feminicídio, mas ela ampara a questão da agressão à mulher, né? Seja uma agressão psicológica, seja numa agressão financeira, né? Seja numa agressão física, né? Só que essa lei, ela é muito, ela é abrangente, né? O que aconteceu? Em 2015, o feminicídio, ele foi introduzido no nosso Código Penal, né? Então, ele foi lá tipificado, que a gente, né, juridicamente fala, ele foi tipificado no Código Penal. Então, hoje, se acontece um homicídio em razão do gênero, em razão da mulher em si, ele já é uma qualificadora para quê? Para aumentar as penas, né? Então, assim, hoje já é concretizado isso dentro do nosso Código Penal, que anteriormente a gente não tinha isso qualificado. Então, assim, hoje o crime de homicídio, feminicídio, ele é qualificado dentro do nosso Código Penal e está lá para proteger a mulher. Ah, tá bom, tá, agora entendi. Vocês entenderam, ouvintes? Tem uma pergunta aqui, mas antes eu vou agradecer a audiência da Vera, da Espanha, Porto Velho, Rondônia, Manaus, Amazônia. Já morei 2 anos em Portugal, Lisboa. E uma pergunta da Patrícia. Não é pergunta, quer mandar um beijo. Quero mandar um grande beijo para essa mulher maravilhosa, doutora Yolanda. Olha só, tá aqui. Sucesso, hein, Yolanda? Portugal, né? Temos pessoal da Espanha, Patrícia mora na Espanha, seja muito bem-vinda. Muito bom. Então, vamos fazer mais uma pergunta aqui. Quem quer fazer pergunta, gente? Vamos lá para a rádio. Quantas medidas protetivas são aplicadas, Yolanda? Então, nós temos muitas medidas protetivas hoje em razão da mulher, para proteger essa mulher, né? Por exemplo, uma das medidas é tirar esse agressor do convívio, né? Então, assim, cometeu uma agressão, né? Não precisa chegar ao ponto do feminicídio, do homicídio, né? Mas a partir do momento que há uma violência contra a mulher, uma das primeiras coisas que a lei ampara, das medidas, são tirar esse agressor daquele convívio. Então, tira aquele agressor do lar, né? Tira do convívio das pessoas que estão também ao redor daquela mulher, né? Os filhos, os familiares, né? E a gente também tem a questão da mulher, dela ser protegida. Então, assim, a mulher, ela vai ter um amparo, né, numa delegacia especializada, onde mulheres também fazem esse atendimento. Ela vai ter um local, se ela está correndo um risco de vida e tudo mais, ela vai ter um local onde vai ser direcionada, né? Que esse agressor não tenha esse contato, porque muitas vezes as mulheres, elas não fazem a denúncia, elas não vão atrás, porque ela fala assim, para onde eu vou? Como que eu vou sair de dentro do meu lar? Para onde eu vou? Então, assim, hoje nós já temos amparo nas prefeituras, temos o Estado também, já tem locais onde leva essas mulheres, né? Para que elas sejam protegidas, para que esse agressor não chegue próximo dela.
né? Então, assim, nós temos essa questão do amparo que a lei nos traz, né? Para que a mulher ela se sinta protegida e ela não esteja acanhada, ela não seja reprimida, né? Para que não venha a estar sofrendo, a chegar no caso do feminicídio. E isso que você está falando, muita gente desconhece. Eu desconhecia. Eu não sabia que existia um local para as pessoas se protegerem da agressão. Sim, tem. Hoje em dia nós já temos ONGs, né? Nós temos, tanto no município, no estado aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos casas já preparadas para essas mulheres, né? Onde a vida delas, se elas correm, né, o risco de vida, então tem um local onde elas podem ser amparadas, onde ela pode ter esse amparo, né, para que esse agressor não possa chegar próximo dela. Uma outra coisa também que é importante, por exemplo, essa mulher, quando ela tem esse risco, se ela está trabalhando, ela pode estar pedindo um afastamento do trabalho também, porque muitas vezes aquele agressor, ele vai por todos os lados, né? O agressor, ele quer agredir, ele quer ir atrás, né? Então, que ele pode ir no trabalho, é por isso que ela é afastada, na realidade, porque ele pode estar indo ao trabalho, ele pode ir na casa de um familiar. Então, essa pessoa, quando está nesse risco, tem essas casas de amparo onde elas podem estar ficando. Ah, muito bom, muito boa informação. Aqui a gente informa da melhor maneira possível, né? E aí estão perguntando aqui, olha só, a Paula, eu ouvi a Ana Hickman falando sobre o divórcio pela Maria da Penha, eu não sabia que existia, eu te falei, que muita gente não conhece, que é a Lei Maria da Penha, que vai fazer a proteção que a doutora Yolanda está comentando, né? Então, o problema é assim, que nós vamos entrar no intervalo, após o intervalo, ela responde essa sua pergunta, tá, Paula? Oi, voltando. Vamos responder aqui a pergunta da Paula, né, que ela quer saber sobre a Lei Maria da Penha. Mas antes da Yolanda falar, eu queria agradecer a audiência aqui, Argentina, Buenos Aires, Paraná, Londrina, Rio de Janeiro, Las Vegas, Nevada, Pará, Tucumã. Muito obrigada pela audiência, viu, gente? Vamos fazer mais perguntas aí para a doutora Yolanda. Estamos aqui para responder as perguntas, as dúvidas, né? Que é um tema bem polêmico, né? Eu acho que em razão dessa questão da Ana Hickman, que o Brasil inteiro, né, ficou sabendo aí, né? Acho que aflorou mais essa questão da lei da Maria da Penha, né? Essa questão da agressão da mulher, que muitas vezes a gente pensa que essa agressão só é uma agressão, por exemplo, na classe baixa, né? E hoje em dia a gente vê que chegou em todos os níveis sociais, né? Infelizmente, né? Então, assim, nessa questão, Paula, aí do divórcio, que você pode estar requerendo dentro da Lei Maria da Penha, na realidade, assim, é para a mulher ela ser protegida em razão de quê? Se você entra com um divórcio, normalmente tem um trâmite perante o judiciário, um pedido de divórcio, né? Quando você entra com um divórcio, você informa naquele divórcio que aquela mulher está sendo agredida, que se enquadra alguma das violências que tem decorrente, que está expresso lá, especificado dentro da Lei Maria da Penha, esse divórcio, ele tem um trâmite mais rápido, na realidade, né? Então, assim, a gente tem que informar, olha, estão divorciando em razão disso, de uma agressão, né, em razão de uma violência. Então, assim, esse divórcio, a gente usa, né, a Lei Maria da Penha para quê? Para que tenha uma celeridade melhor, né, que esse divórcio venha a estar se concretizando de imediato, que, infelizmente, numa questão de um divórcio normal, a gente tem os trâmites que a lei nos fala, né? Já no caso, quando é aplicado o divórcio dentro da questão da Maria da Penha, a gente tem uma celeridade melhor, né? Esse divórcio, ele pode estar tendo já, por exemplo, uma separação de corpos,
né? Então, assim, é uma coisa mais rápida, na realidade. Certo. Qualquer dúvida, Paula, pode perguntar novamente. Outra coisa que eu queria perguntar aqui, que também o ouvinte perguntou, só posso denunciar a violência doméstica na delegacia da mulher ou tem outro local? Não, não necessariamente. A gente tem municípios, né, no nosso Brasil, que, por exemplo, não existe uma delegacia especializada, né, na delegacia da mulher, de atendimento à mulher. Então, quando não existe essas delegacias especializadas, a gente pode estar fazendo em qualquer delegacia. Então, hoje a gente tem vários canais que você pode estar fazendo essa denúncia. Não é especificamente numa delegacia de atendimento à mulher. E os canais é 180, é isso? Isso, nós temos o atendimento, a central de atendimento à mulher, que é o Disque 180, nós temos o Disque Denúncia, que é o 100, e temos o Disque, que é o 190, que é da Polícia Militar. Tá, 180, 100 e o 190. Exatamente, a gente tem esses 3 canais aí que a gente pode estar fazendo a denúncia. Tem aqui o meu aluno, Alex Salles. Boa tarde a todos, um grande abraço na doutora Nancy, um tema extremamente relevante. Muito obrigada, Alex. E quem quiser sugerir temas, fiquem à vontade, por favor, aí no chat aí da rádio, no WhatsApp da rádio, sugiram temas para os próximos programas, por favor. Bom, então, você já falou os canais, né? Vamos ver aqui. Como devo denunciar? Como a pessoa tem que denunciar? Então, é através desses canais, né, que a gente tem aí da Central de Atendimento da Mulher, né, a gente também pode ir no Ministério Público, né, o Ministério Público está aberto, né, para receber essas denúncias, né, a gente tem os canais também Disque Denúncia, que é o 100, né, temos o 190, que é da Polícia Militar, né, então são canais que a gente hoje é abrangente, mas a gente tem o canal 190, que são pessoas que estão treinadas para fazer esse atendimento, né? Para ter esse atendimento, para ter esse acolhimento, na realidade, né? É um canal que venha acolher essa mulher, que muitas vezes, no momento triste, né, que a pessoa está passando ali naquele momento, ela se sente constrangida, ela sente vergonha de estar fazendo essa denúncia, né, de aceitar isso daí. Então, no canal de atendimento 180, nós temos pessoas lá que são treinadas para receber, acolher essa mulher. É uma coisa importante aí que eu queria saber. Precisa ser exatamente a pessoa que está sofrendo a agressão, ou Não. pode ser uma vizinha, uma prima? Pode sim. É aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? A gente tinha aquele velho ditado que a gente falava, né? Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Hoje em dia não existe mais, né? Então, assim, se você ouve uma briga, se você vê uma agressão, né? Se uma colega, uma vizinha, né, tá passando por essa situação, você pode sim, você tem o dever de estar fazendo essa denúncia, né? De chegar a fazer essa denúncia. O dever, vocês viram? Que nem o primeiro socorros, né? Nós temos o dever. Exatamente. Socorros. Exatamente. Mais uma boa tarde, sou Ivanildes, meu esposo Carlito e cliente da doutora Yolanda. Estou adorando essa palestra, que é um bate-papo. Muito obrigada. A audiência está em peso assistindo a doutora Yolanda, hein? Parabéns, hein? Olha só. Muito obrigada, doutora. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tem algumas perguntinhas aqui, mas antes da próxima, vamos para o nosso último intervalo. Bom, agora sim, vamos voltar. Yolanda, tem uma pergunta aqui. Quando as medidas protetivas são aplicadas? As medidas protetivas, elas são aplicadas de imediato, né? De imediato, elas têm que ser aplicadas.
Então, antigamente, por exemplo, a gente tinha que pedir uma ordem do juiz, a gente tinha que pedir uma ordem para que aquele agressor fosse afastado, né, do convívio ali, por exemplo, do lar, né? Hoje em dia, não. Hoje, quando a pessoa ela já vai na delegacia, o delegado já pode estar fazendo esse pedido. Então, assim, essas medidas têm que ser de imediato. Certo. E aí, em relação ao trabalho, né? Você já falou que ela pode pedir afastamento, mas em relação à remuneração, né? Os filhos, se ela tem filhos pequenos, que vivem em função do dinheiro que ela trabalha, né? Como que ela vai fazer com os filhos? Então, na realidade, assim, ela pede esse afastamento, como ela vai estar afastada, né? E ela vai estar recebendo, sim, o seu salário, né? Hoje, nós temos um benefício que é quando ocorre o homicídio, na realidade, o feminicídio, quando ele ocorre. Então, aquele filho que é vítima de um crime de feminicídio, foi recentemente, né, o governo federal, ele criou uma lei para que esses filhos, eles sejam amparados. Então, hoje tem como se fosse uma pensão, como se fosse um benefício que o governo está concedendo a esses filhos menores, né, que não tem todo um critério que a lei vai tá requerendo, né, para que esse filho ele tenha esse amparo, né, perante, para que, na realidade, muitas dessas mulheres, elas são as mantenedoras do lar, né, então imagina como que vai ficar esse filho. Então, para que não ocorra esse desamparo total, né, já perdeu a mãe e tudo mais, que essa parte financeira, ela seja amparada. Então, hoje nós temos um benefício que é concedido aos filhos de vítimas do feminicídio. Ah, tá. Então já tem esse auxílio. E aonde que essa criança vai ficar? Na casa ou ela tem um abrigo para ficar? Então, geralmente, quando ocorre o crime do feminicídio, por exemplo, ocorreu um crime do feminicídio, aquela criança estava lá naquele local, né, geralmente está ali, vê essa cena triste, né, de imediato é chamado o conselho tutelar, né, chama-se uma pessoa da família mais próxima, geralmente é da parte materna, né, para que seja amparado. Então, assim, vai de imediato buscar um familiar para que aquela criança seja amparada. Se essa criança correr risco, né, se ela tiver, aquele agressor for também para o filho, essa criança estiver correndo risco de vida, então essa criança ela é tirada, né, do convívio e colocada no local para proteção daquela criança. Agora, eu ouvi falar que quando tem essa, não sei se isso acontece, quando a pessoa fez a denúncia de agressão, esse agressor, o que acontece com ele? O que acontece com essa pessoa que agrediu a mulher? Ele Não vai ser preso, né? Ele só agrediu. O que vai acontecer com ele? Então, se esse agressor, né, ele comete uma agressão e tudo mais, de imediato ele já é retirado daquele convívio, né? Porque imagina, o agressor está lá, agride, né? E anteriormente era isso que acontecia. Ele voltava para casa, né? Então imagina, você acabou de ser agredida, você foi fazer essa denúncia, foi numa delegacia e tudo mais, e aquele agressor ele voltava para casa, sabe? Aquelas agressões continuavam, até piores ainda, porque ele foi exposto, né? Ele foi denunciado. Então, muitas vezes, o que acontecia era exatamente isso. O que aconteceu, na realidade, lá atrás com a Maria da Penha, né? Foram várias agressões que ela teve do marido exatamente por causa disso, porque ele voltava para o lar, né? E as agressões continuavam. Hoje, não. Esse agressor, ele é completamente afastado do convívio, né? Ele é afastado da vítima. Afastado da vítima, mas ele está solto, fica aí no meio da sociedade, mas afastado da vítima, é isso? Isso. Tá.
dependendo da situação, aí tem aquela medida protetiva que ele vai se afastar, ele não pode chegar próximo da vítima, ele não pode chegar próximo, por exemplo, dos familiares, dos convívios, se aquele agressor for um agressor que agride a vítima, a mãe, agride também os filhos, ele também é afastado dos filhos, então, assim, ele tem essa medida que ele é afastado, né, da vítima. E eu queria só que você falasse um pouquinho da Lei Maria da Penha, quando ela ficou vigente, qual data, né? Porque Uhum. acho que foi a Vera, né, que perguntou o que é a Lei da Maria da Penha, né? E por que tem esse nome? E quando que ela ficou vigente? Tá. A Lei da Maria da Penha, ela foi vigente em 2006, então a gente já tem 17 anos, né? Essa lei, ela na realidade, ela foi, assim, uma homenagem, bem dizer, que foi através da Maria da Penha, né? Ela foi Maria da Penha Maia Fernandes, ela sofreu violência por 26 anos, do seu marido, né? Então, assim, imagina uma pessoa por 26 anos num convívio, né, ficar sofrendo violência. Ela, hoje em dia, ela é cadeirante, em razão dessa violência que teve e tudo mais, e ela ia fazer as denúncias na delegacia e simplesmente deixava. Infelizmente, anteriormente, a mulher, ela chegava até uma delegacia, chegava lá e ia fazer aquela denúncia, ela era maltratada, né? Ela não era ouvida. Foi o que aconteceu com a Maria da Penha. Então, assim, por várias vezes ela foi a fazer essa denúncia, houve um processo, e esse processo simplesmente ele foi arquivado, foi deixado de lado, né? E com a luta dela, né? Ela falou assim, não, eu não, foi 23 anos, gente, imagina, 23 anos, você sofrendo violência psicológica, violência física, violência moral, né? Então, assim, ela foi lutando com isso, e ela foi para que fosse ouvida, ela teve que ir até as Nações Unidas para que ela chegasse o processo dela, porque o processo dela estava arquivado, e ela falou, não, eu não me conformo com isso. O que aconteceu? O nosso país, ele foi chamado, né, perante, para dar explicação por que estava acontecendo isso, né, e em razão dessa questão, posteriormente, o marido foi condenado e tudo mais, cumpriu com a sua sentença, né. Posteriormente, foi feito a Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006, né? Essa lei, ela foi feita em razão dessa mulher que não, após 23 anos de tanto sofrimento, ela simplesmente ela não abaixou a cabeça, ao contrário, deu forças cada vez mais para que ela fosse lutar, não só pelo direito dela, né, mas pelo direito de todos nós, mulheres, né, principalmente ela é natural do Ceará, então, assim, imagine o Nordeste, tem uma ouvinte da gente que falou nessa questão da bebida em si, né, que traz essa violência e tudo mais, né, então, assim, em razão disso daí, foi feito a Lei Maria da Penha, ela foi promulgada, né, ela foi implantada no nosso ordenamento jurídico para que as mulheres hoje tenham esse amparo legal. Nossa, muito bom, né? Então, ou seja, ela lutou por outras mulheres, né? Sim. Se todas nós fizermos um pouquinho, né, em colaboração aos outros, a gente melhora aí a nossa vida. Yolanda, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te convidar para uns próximos para falar de aposentadoria. Ela é especialista em previdência, principalmente da mulher, então vamos lá, vamos pensar aí no próximo programa. Vamos sim. Então, eu queria agradecer essa participação, né? Foi muito boa, teve muitas perguntas, a audiência aqui foi muito grande. Eu que agradeço. Sabe o que eu queria pedir para um aluno meu que falou isso, professora, pede para todos os ouvintes e pessoas que querem ouvir depois ir lá no YouTube
no YouTube da rádio, na voz delas, ir lá curtir, tocar o sininho, se inscrever, porque não tem curtida e ninguém está assistindo lá. É uma reprise e pode fazer perguntas lá. E eu também abri um YouTube, tá? Ele tá assim novinho, só para os programas aqui da rádio, que chama Florescer Fit, que eu também vou colocar o meu conteúdo lá dentro desse YouTube. O YouTube chama Florescer Fit com Nancy. Tá? Então, eu vou colocar todos esses programas lá para vocês também, ouvintes. Além disso, eu também tenho o Instagram, Nancy Preissing, que lá tem muito conteúdo para vocês, eu gostaria muito que vocês me seguissem. E a doutora Yolanda também tem o Instagram e os canais de contato, se você quiser falar. Sim, nós temos o Instagram aqui do escritório, que é @Aristides-Advocacia, né? A gente está no Instagram, também estão no Facebook, né? E quem tiver suas dúvidas, pode estar mandando as suas dúvidas, a gente vai respondendo sobre essa questão da Maria da Penha, do feminicídio, pode também estar fazendo pergunta referente à aposentadoria, a gente também está aqui à disposição, direito da família também, a gente está aqui à disposição de todos. Ai, muito obrigada à rádio, às meninas aqui que coordenam, as músicas que tocaram e a todos os ouvintes do mundo inteiro aqui que eu estou vendo até hoje não teve da Europa. Teve da Espanha, desculpa. Teve a Europa, estava aqui na Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Esqueci do Portugal, está aqui mesmo, Lisboa. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Próxima semana nós vamos ter uma aluna que ela é autista, é a Fernanda Silva, ela vai falar do preconceito das mulheres com deficiência no mercado de trabalho. Ela é um amor de menina e fala muito bem, e vai falar sobre esse tema muito curioso, aí, qual é o preconceito aí no mercado de trabalho com as pessoas com deficiência. Então vou me despedir aí. Tchau, tchau. Se você quiser se despedir dos seus ouvintes. Obrigada, professora Nancy, estamos à disposição. Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.